Ok, vamos então começar aqui a implementação do repositório, né? Eu vou adicionar aqui uma pasta, vou chamar essa pasta de repository. Dentro dela eu vou criar uma nova classe. Vou chamar essa classe de repository context. Pronto. E dentro dela eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa é fazer ela implementar dbContext, tá? Dessa maneira, eu vou dizer para essa classe que ela vai utilizar o Entity Framework. E aí eu vou criar o meu contexto aqui. Eu vou mapear as classes que eu tenho de acordo com as tabelas que estão no banco de dados, tá? Deixa eu remover e classificar os aqui. Eu vou precisar de um método aqui, que é esse cara aqui, ó. Ok? Ele é o meu construtor, né? Repository Context. Ele recebe aqui algumas opções do tipo dbContext Options, tá? Não vamos passar nada para esse construtor. E aqui, ó, para cada modelo que você tiver definido aqui, tá? Lembre que o modelo ele já faz um mapeamento, a classe de modelo faz um mapeamento com a tabela, né? E aqui nós temos que listar todas as nossas classes que fazem mapeamento com tabelas, tá? Utilizando esse db7. Muito bem. Ele foi atrás de Web Application 4. Ele foi atrás de Web Application 4 porque eu copiei aqui, ó, com esse namespace, né? Então, vocês conservam, deve ser o meu namespace, tá? Quando eu copiei aqui os dados do cargo do meu outro projeto, né, para que ele ficasse completinho, você viu fazendo passo a passo, mas eu resolvi copiar o completo. Então ele se equivocou trazendo esse cara aqui, não quero nada disso. Quando eu pedir então para ele importar aqui para o cargo, ele vai importar o models, aí sim, né? Vocês conservam, ponto models, fica legal desse jeito aí. Pronto, eu já criei a minha classe de contexto, né? O meu repository context. Agora eu preciso fazer uma alteração dentro desse cara aqui, ó, app settings JSON, tá? E a alteração que eu vou fazer é aqui. Na verdade é incluir, né? Eu vou incluir um parâmetro MySQL connection e vou dizer que a minha string de conexão é essa, localhost, meu usuário é root, minha password é root e o banco de dados que eu quero utilizar é o banco de dados syscom, tá? Lembre que nós ainda não instalamos nada aqui para conectar com o nosso banco de dados MySQL, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Você clica aqui com o botão direito, vem no NuGet, deixa eu ver aqui, aqui ó, gerenciar pacotes do NuGet para a solução. Daí você vem procurar, procura por esse cara aqui, ó, Pomelo Entity Framework Core MySQL, tá? Primeira opção que aparecer, você instala na sua aplicação. E com isso, né, a sua aplicação ela já vai estar pronta para se conectar com o banco de dados MySQL. Vamos aguardar um pouco até que ele faça essa instalação. E o próximo passo, né, será nós definirmos aí algumas outras classes do repositório, tá? Eu vou aceitar a licença. Pronto, instalado com sucesso. Tá? Facinho, né? Podemos fechar isso aqui. Continuando aqui, vamos aqui na nossa classe de extensão para configurar o nosso contexto, tá? Configure MySQL Context. Eu vou importar as configurações, vou importar o contexto do repositório,
que mais que ele deseja aqui? E o MySQL, né? Entity Framework, que mais? ASP.NET Core, Configuration, é isso. Pronto, o que é que ele faz aqui então? Ele configura a conexão com o MySQL. Então nós vamos chamar esse cara aqui no momento que nossa aplicação ela estiver iniciando, tá? E essa conexão, né, essa string de conexão nós já definimos dentro do nosso settings aqui, né, desse arquivo JSON, tá certo? Então vamos agora chamar esse cara dentro do nosso startup. Aqui debaixo do nosso configura o ISS, nós vamos chamar então a configuração do contexto do MySQL e a gente passa aqui a configuração como parâmetro para ele lá. Tá bom? Pronto, então a nossa conexão com o banco de dados do MySQL está ok neste ponto. Agora nós vamos criar uma interface que é a base para o padrão repository. Chamar essa interface de repository base. Aí está, ela não é uma classe, é uma interface. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tá? Public interface e repository base. Quais são os métodos que essa interface tem? Find all para ele encontrar todos os registros. Find by condition, e aí você passa uma condição. Vamos importar o que ele está pedindo aqui, é o link expression, tá? Daí tem o create, o update, e o delete e o save, né? Nós temos todos os métodos CRUD aqui, tá? Os métodos de consulta, tá? E os métodos para nós criarmos um novo objeto, criarmos um novo registro, atualizarmos o registro, deletarmos o registro ou salvarmos um registro no banco de dados, tá? Muito bem, vamos remover e classificar os usos. Toda vez que eu tenho uma interface, eu preciso de uma classe que implemente essa interface, né? No caso aqui, eu vou criar uma classe chamada repository base e essa classe vai implementar aquela interface, tá? Ela vai ser uma classe abstrata, aqui ó, uma classe abstrata, tá? Recebe qualquer objeto, tá? Qualquer tipo de objeto, estamos utilizando aqui generics, tá? Daí ela vai implementar a interface e repository base. Deixa eu importar o que eu preciso aqui. Prontinho. E aqui estão os métodos implementados, olha, tá? Nós temos aqui o construtor, passando o contexto. Tem um find all, ele chama o repository context.set, e aí seta o tipo do objeto que está sendo passado. Find by condition, mesma coisa, seta o objeto que está sendo passado, mas com um where, e aí vem a expressão que nós passamos aqui, a condição, né? Tem o create, eu passo uma entity, ele vai chamar um set agora adicionando. Tem o update, ele chama o update. Tem o delete, ele chama o remove. E tem o save, ele chama o save changes, tá? Então tá aí, nosso repositório devidamente implementado, né? Temos a interface, temos a classe implementando essa interface. Isso vai facilitar muito a nossa vida, tá bom? Agora nós vamos criar as classes de repositório para o cargo, tá? Primeiramente eu vou criar a interface para o cargo, né? Que é a iCargo Repository, ok? E essa interface ela vai implementar a iRepository base, tá certo? Vamos ver como é que ela vai ficar. Aqui, ó. Ela implementa a iRepository base, passando o cargo. Né? Lembre que a iRepository base ela recebe aqui qualquer objeto, utilizando generics. Então, no nosso iCargo Repository, nós implementamos passando o cargo, tá? E a gente começa pegando aqui, olha, todos os cargos, pegando o cargo pelo ID, né? Criando um cargo, atualizando o cargo, deletando um cargo. Se for necessário, você pode até criar outros métodos dentro dessa interface, tá? Que sejam específicos apenas do cargo. Bom, para cada interface precisamos de uma classe, então nós vamos criar
a classe cargo repository, implementando a interface e cargo repository, tá? Então vamos lá. Adicionar classe vai ser a cargo repository e o código dela vai ficar assim. Aqui, ó. Primeiramente, nós implementamos a repository base, passando o cargo, ok? E implementamos também a iCargo repository, tá? Então na verdade, nós estamos utilizando a herança aqui, né? Estamos herdando de repository base, aí nós vamos implementar os métodos através dessa herança e estamos implementando a interface iCargo repository, tá? Então, herança e implementação de interfaces. Nós temos o construtor cargo repository, não passamos nada para ele. E aí nós começamos aqui, ó, com o get all cargos. Tá? Então, find all, retornamos um find all, ordenando pelo nome, tá? Temos cargo e cargo, pronto. Temos o get cargo by ID, você passa o ID do cargo aqui. Daí ele vai lá, ó, no cargo.id.equals cargo ID, pega o primeiro, retorna para o método que o chamou. Temos o create cargo, você passa um objeto como parâmetro, ele cria e salva, tá? Temos o update cargo, você passa dois cargos, no caso aqui, né, um db cargo e um cargo, que é o objeto antigo e o objeto novo, tá? Ele compara um com o outro, né, através desse map, tá? Ainda não existe, ó, esse mapeamento nós vamos ter que criar, ok? Esse mapeamento ele vai comparar um objeto com o outro, tá certo? E aí depois ele atualiza depois dessa comparação. Nós vamos fazer isso agora, olha. Aqui dentro de extensions, vamos criar uma nova classe. O nome dessa classe vai ser cargo extension. Pronto. Isso vai ser uma classe estática, tá? Public static class cargo extension. Nós vamos criar aqui também um método estático, olha, método map. Daí ele recebe um cargo antigo, um cargo novo. E nós fazemos aí a comparação, tá? A gente podia ter feito essa comparação lá mesmo, né? Mas para facilitar, para ficar o código desacoplado e fácil de manter, nós desenvolvemos dessa maneira. Aqui eu estou comparando apenas três campos: nome, descrição e salário, tá? Veja que eu não estou comparando o CBO e tudo mais, ok? Evidentemente você tem que comparar todos os campos da tabela, né? Mas eu vou deixar só esses três aqui para você entender o que está acontecendo, tá? Entenda que eu estou comparando três campos apenas, mas você deve comparar todos eles, tá bom? Porque aqui ele não vai levar em consideração se o CBO foi alterado ou não, por exemplo, né? Está levando em consideração apenas esses três campos. Quando eu faço isso lá no meu cargo repository, eu venho aqui, ó, e adiciono extensions e ele para de reclamar. Finalmente, para facilitar as chamadas das nossas classes, né, dentro dos nossos controllers que nós vamos criar depois, vamos criar aqui um wrapper. Eu vou adicionar uma nova interface, vai ser uma interface wrapper. O nome dessa interface vai ser iRepository wrapper. Aí está. E como é que ela será implementada? Não é uma classe, é uma interface, né? Aqui está. iRepository wrapper, tá? Daí, para todas as classes de modelo que você construir, você vai colocar aqui, tá bom? Deixa eu remover e classificar os usos. Aqui eu estou colocando o cargo, você vai colocar o banco, agência, banco, enfim. Para cada uma das nossas tabelas, você vai colocar aí. Isso vai facilitar a chamada dessas classes lá de dentro do nosso controle, como nós vamos ver posteriormente, tá? Bom, você sabe que para cada interface nós vamos implementar uma classe, né? Interface apenas expõe os métodos. E aí nós temos que implementar
essa interface através de uma classe, implementando aí todos os seus métodos, tá? Então vamos criar uma classe repository wrapper que vai implementar aqui a nossa interface, tá? Deixa eu remover e classificar os usos, pronto. Então veja, eu tenho um repo context, né, o contexto do repositório, tá? Ele é retornado aqui, ó. Se eu precisar do wrapper do repositório, eu chamo esse método aí, tá? E aí para cada modelo que eu tiver, para cada repositório que eu tiver, eu chamo dessa forma aqui, ó, tá? No caso eu tenho apenas o cargo, estou chamando o cargo repository através daqui utilizando esse wrapper. Se você tiver a tabela banco, o objeto banco, o modelo banco, você vai colocar da mesma forma aqui, ó, chamando o banco dentro dessa classe de wrapper, desse repositório aqui, tá bom? Perfeito. Então é isso. Vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos construir o nosso controller e vamos também falar um pouquinho sobre rotas.